Santa Congregação de Obreiros do Senhor, paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Queridos, vou repetir o que é de praxe, mas também de todo o meu coração, voltar a Abreu Lima para essa escola bíblica. Não sei se para vocês, para mim é bastante abençoador. Eu sou muito abençoado. Quando eu volto para o Rio, volto mais abençoado. Para satisfazer a curiosidade de muitos que me perguntam, Irmã Alice, minha mãe, quem conheceu e conhece minha mãe aqui? Vários. Pois aquela serva de Deus, em janeiro passado, fez 100 anos de idade. Pressão 12/8, não tem problema de glicose, diabetes, não tem nada. Só come o que quer, o que gosta, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. 100 anos, dá direito ela 2 horas da manhã acordar e dizer, quero almoçar, cadê meu almoço? 100 anos, né, irmão? Não são 100 dias. Queridos, quem está com o material que eu preparei, por favor, pegue-o. Coloque a mão, porque nós vamos discorrer hoje e amanhã à tarde, quando eu me despedir de vocês, pretendo permanecer dentro desse material. Estão com ele em mãos? O amém está meio devagar. Estão com ele, irmãos? Qual é o título que está aí, amados? Você pode repetir, por favor? Vamos fazer uma pesquisazinha rápida aqui. Quantos dos nossos companheiros, todos obreiros que estão aqui me ouvindo agora, quantos já pararam para meditar na história de vida do irmão Epáfras? Alguém já parou para meditar? Tem um pastor aqui que está balançando a cabeça. É verdade? O senhor já parou para meditar? Epáfras. É meio complicado isto, não é? A gente ouve muito falar sobre o profeta Elias, profeta Eliseu e outros, apóstolo Paulo. Mas, amados, tem personagens na Bíblia que eu e você, como obreiros do Senhor, precisamos, vez por outra, parar e meditar no santo exemplo que eles deixaram para nós, provocando-nos, como obreiros, a imitá-los. Se a história deles está na Bíblia, é porque merecem ser estudados, sim ou não, amados? Sim ou não? Sim. E por que o irmão Epáfras é tão abandonado, coitadinho? Por quê? Quer ver um outro personagem que é muito esquecidinho, mas que é linda a história dele? Segunda aos Tessalonicenses, segunda a Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo de número 16. Um segundo personagem bíblico tão esquecido. O que é que diz aí, amado? Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. O que é que diz? Todos, por favor, todos juntos. 1, 2, 3.
O Senhor conceda misericórdia à família ou à casa de quem? E por que o irmão Onesíforo é tão esquecido? Por quê? Irmão Epáfras, tão esquecido. Por quê? Amados, sempre que você puder, que for lendo a Bíblia e um personagem desse lhe tocar, pare, medite, estude, porque você vai extrair muita coisa boa da vida e da conduta desses servos de Deus. Aqui eu trouxe uma meditação de um homem chamado o quê? Epáfras. A maioria aqui que está me ouvindo já não vão mais gerar filhos novos, mas esses jovens obreiros, quando casarem, quem sabe, podem botar o nome do filho de Epáfras. Sim ou não? Veja, ele era o pastor da igreja de Colossos, para cuja igreja o apóstolo escreveu a carta aos Colossenses. Ele era o pastor da igreja. Por favor, abra a Bíblia. Colossenses capítulo 1. Versículo de número 7. Primeiro, versículo de número 7. O que é que diz aí, amados? Epáfras era o pastor e ensinador da igreja na cidade de Colossos. Ou Colosso, não sei. O apóstolo Paulo nunca esteve nessa igreja, nem tampouco essa igreja foi fundada por ele. Mas, embora ele não tivesse fundado essa igreja, através de Epáfras, ele diz que aquela igreja foi ensinada e tinha aprendido com Epáfras coisas maravilhosas. Vejam, por exemplo, que no versículo 8, veja o que o apóstolo Paulo diz acerca daquela igreja de Colossos. Versículo 8 diz o quê? Ora, a igreja de Colossos era uma igreja que teve que conviver com dificuldades profundas, porque Colossos era uma cidade rica, uma cidade de bastante destaque em sua época, e a igreja ali estabelecida, ela tinha dificuldades do tipo que está em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Colossenses 3, versículos 10 e 11. Que dizem os dois santos versículos: uma igreja multirracial, uma igreja que vivia no meio de uma sociedade onde tinha muitos estrangeiros. E você vê aí na versão que eu coloquei no material, ele diz, o apóstolo: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado,
se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. O mesmo drama que a Igreja do Senhor enfrenta nos dias atuais, nos nossos dias, aqui no Brasil inclusive, é o problema da inclusão. Nós temos que ter cuidado porque, de certa forma, o esquerdismo em nosso país está levando na sociedade a cada grupo se posicionar e fazer o seu nicho e querer se separar. Sempre se viveu na Igreja do Senhor com a visão que Paulo disse: Cristo, diga comigo, Cristo. Ele vive e é tudo em todos. Cuidado com isso, obreiros. Você que dirige congregação, você que dirige certos grupos na casa do Senhor, cuidado com isso. É aquele irmão ou aquela irmã que quer firmar a sua negritude. Na Igreja do Senhor nunca se trabalhou nem com negro nem com branco. A sociedade brasileira está caminhando para isso. É aquele jovem e aquela jovem que coloca o seu cabelo tipo afro para afirmar a sua negritude. Irmãos, cuidado com isso na casa de Deus. Daqui a pouco estaremos, como nos Estados Unidos, igreja só de preto e igreja só de branco. Pastor Roberto já deve ter ido em algumas, eu também. Igreja nos Estados Unidos que eu consegui me sentir um sueco de olhos azuis e cabelos loiros. Porque não é admitido branco nela. Que é isso? Paulo disse, irmãos de Colossos, Cristo é tudo em todos. E ele diz, olha, o remédio que tem para a igreja não entrar nos propósitos da sociedade odierna é revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Isso é doença espiritual que está querendo se instalar no meio do povo de Deus. E Paulo combateu, e eu peço que você releia, por favor, os versículos 10 e 11, e você fique atento. Qualquer movimento de alguém, não, mas eu tenho que afirmar minha negritude. Eu tenho que... Amados, cuidado com isso. Versículos 10 e 11, repitam, por favor, 3, 10 e 11. Quantos podem dizer amém a isso, amado? Combata com todo vigor no grupo que você dirige do povo de Deus. Não deixe que isso se instale e cresça, porque isso é uma obra maligna para causar separação no meio do povo de Deus. Quando um crente começa a prestar atenção para a cor de sua pele, o espírito de divisão, que é maligno, está se instalando. Quando um crente começa a se sentir superior ao outro, o espírito maligno está promovendo divisão. Porque eu tenho que olhar para todos e dizer, você é filho de Deus? É meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão, quantos podem glorificar a Deus por isso? A igreja de Colossos também tinha crentes ricos e crentes pobres. Por exemplo, o irmão Filemon,
é outra carta esquecidinha. Não sei por que esquecem tanto a carta de Paulo a Filemon. Quem aqui este ano já ouviu alguém pregar sobre a carta de Paulo a Filemon? Ali um, amém. Mais alguém? Por que isto? Uma carta tão abençoada como os outros 65 livros da Bíblia. Vejam que a carta de Paulo a Filemon, a menorzinha e mais desprezada e esquecida carta das que Paulo escreveu, ele faz referência sobre Epáfras. Filemon, capítulo único, versículo de número 23. 23, o que é que diz? Todos, versículo 23 da carta de Paulo a Filemon. Ele era conhecido da igreja de Colossos, Filemon, um crente rico, que tinha escravo como era o nome dele, do escravo? Onésimo. Que eu creio que os obreiros aqui devem saber que pelo significado do nome Onésimo, isso era mais um apelido, ou um sarcasmo. Porque Onésimo significa aquele que é útil. E veja que Paulo faz um jogo de palavras e diz: aquele que dantes para ti foi inútil, agora é Onésimo. Isso é muito interessante. Vejam, irmãos, voltando então ao nosso querido irmão Epáfras, pastor daquela igreja, mas também ele era pastor de mais duas igrejas. Vejam no capítulo 4 da carta aos Colossenses, versículo de número 13. 4, versículo 13, as duas outras igrejas que Epáfras dirigia. 4, versículo 13 da carta aos Colossenses diz o quê? Veja, pastor da igreja em Colossos, pastor da igreja em Hierápolis e também em Laodiceia. Então, que homem de ministério abençoado, sim ou não, amados? Sim ou não? Voltando então ao capítulo 1. Capítulo 1 da carta aos Colossenses. Versículo de número 7. Releiam, por favor. 1:7. Hoje, se o tempo permitir, eu pretendo desenvolver essas duas qualidades do servo de Deus Epáfras, que servem de desafio para mim e para você, qualidades testemunhadas por ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo dizendo: Epáfras é para vocês o quê? Versículo 7. Antes é o quê? E também, versículo 7. Aprendeste isto com Epáfras. Na versão que eu estou usando, diga comigo, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo. Diga comigo, conservo, fiel ministro. Epáfras. Ora, quando nós vamos observar o substantivo
conservo. Temos que parar um pouco para analisar o que é que Paulo está querendo dizer nesta tarde a todos nós sobre Epáfras ser um amado o quê? Um amado o quê? Conservo. Chama a atenção que é uma palavra única, não é com, C-O-M, e servo separado, não é conservo. Palavra servo. É uma posição que nós temos que descobrir que só tem mais valor dentro da Bíblia. Se você pegar qualquer outro escrito em português, quase você não vai encontrar nada sobre isso, conservo. E eu vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Vamos ver o significado de conservo. Que Paulo diz que Epáfras é amado conservo. Mateus capítulo 18. Versículo de número 23. O que é que diz? 18 e 23. O rei tinha o quê? Servos. Diga, o rei, como o Senhor, tinha servos. Muito bem. Versículo 24, o que é que diz aí? Vejam que ele, tendo vários conservos, um deles lhe devia muito dinheiro. Talentos, muitos talentos, mas ele era servo. E aquele homem, como sabeis, ele foi o quê? Perdoado, porque não podia pagar a dívida. Mas quando você chega no número 27, 28, o que é que diz o versículo 28? Veja bem, o servo foi chamado a prestar conta ao seu senhor, e saindo da presença daquele senhor perdoado, ele encontrou um seu o quê? Como você então definiria o conservo? Não é servo do servo, é aquele que é tão servo quanto o outro servo. O Senhor é um só. O Senhor tem o servo. E ele, aquele servo, tem outros servos trabalhando com ele para o único Senhor. Não é o servo do servo. Amém ou não? Conservo, portanto, é aquele que é servo junto com outro servo de um mesmo Senhor. Agora você observa Paulo dizendo: Epáfras, nosso amado o quê? Conservo. Ora, é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de todos nós, antes de meditarmos sobre Epáfras como fiel ministro, nós estudarmos ele como conservo. Queridos, se tem uma coisa, pastor Roberto e todos os demais obreiros, que a gente precisa aprender no ministério, é se comportar como conservo. Muitos não querem nem ser servo, e se não quer ser servo, muito menos ser o quê? Conservo. Há uma tendência muito trágica no meio de todos nós obreiros, é todo mundo querer ser senhor.
E ninguém quer ser servo, e muito menos ser conservo. Mas no reino de Deus só tem um Senhor. Um único Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Eu não posso olhar para o outro achando que ele é mais do que eu, e eu olhar para o outro e achar que ele é menor do que eu. O Senhor é único. Apenas um é servo e o outro é, mas ambos subordinados a quem? Epáfras nos ensina hoje como conservo receber de Paulo essa palavra. Epáfras é nosso amado. Amado. Aquele que, como conservo, sabe se comportar e não cria problema, não cria dificuldade. Porque ele é nosso amado. É um homem que a gente ama. Ele exerce suas atividades como conservo e cada vez nos anima mais a tê-lo conosco. Ora, amados, e o que eu acho interessante, que essa palavra de Paulo, dizendo que Epáfras era, diga comigo, amado, conservo. Não era Epáfras dizendo de si mesmo, eu sou amado. Não é você se avaliando. É Paulo que está dizendo de Epáfras. Qual é a regra de Paulo sobre quem louva a si mesmo? Quem se autoavalia? E eu quero dizer que eu, pelo menos, não vou falar mal de mim. Você fala mal de você? Ninguém. Veja o que é que Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. O que é que diz aí, amados? Paulo diz aqui, nós não ousamos a nos classificar e a nos comparar com alguns que se louvam a si mesmos. Não era Epáfras que dizia de si mesmo isto ou aquilo, era Paulo. Epáfras, nosso amado conservo. Estamos vivendo uma época, amados, que creio que fruto da infantilidade espiritual de muitos, até no ministério, porque um crente novo convertido ser infantil é aquilo que Paulo disse, ele precisa de leite. Mas quando se chega na esfera ministerial, a gente tem que deixar as nossas infantilidades, sim ou não, amado? Sim ou não, amado? É muito típico entre as crianças haver disputa. É meu pai, não é meu, é seu. Não, é meu, é teu, é meu, é teu. Sim ou não? E quando eu vejo obreiros disputando essas coisas, eu digo, coitadinho. Coitados. Falta amadurecer.
faltam crescer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo disse: nós não nos ousamos nos classificar como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando consigo mesmos. Cuidado com isso, querido companheiro. Você se colocar como padrão para os demais, todos têm que ser iguais a mim. Eu sou isso, eu sou aquilo, amados. Deixa que os outros reconheçam teus méritos. Deixa que os outros reconheçam o teu trabalho. Não é você que tem que se louvar a si mesmo. É Paulo que está dizendo, Epáfras é nosso amado conservo. Aí quando chegamos no campo do servo e conservo, nós obrigatoriamente temos que observar algo que Jesus deixou bem claro para nós, que existem dois tipos de servos. Diga, existem dois tipos de servo. O bom e o mau. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. Sim ou não? E nesse campo do servo bom e mau, nós temos que observar aquilo que Jesus deixou para nós na parábola de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 21. 21. O que é que diz aí, amado, 25 e 21? Versículo 23, por favor, versículo 23, por causa do tempo, o que é que diz? Versículo de número 26. Veja, dois tipos bem distintos de servo. E qual é a distinção que estabelece a diferença entre os dois? Você vai dizer, pastor, a honestidade. Não. Que aquele que foi qualificado de mau servo devolveu integralmente o talento que recebeu. Sim ou não? A honestidade do servo não qualifica como tal. Ora, os dois que tiveram o título de bons servos, qualificação de bons servos, eles simplesmente receberam os talentos e o Senhor de ambos disse, olha, negociai com o meu talento. Eu quero saber o resultado. E eles tomaram a iniciativa de fazer com os talentos até aquilo que não lhe foi pedido. O dono do talento não pediu o dobro, mas eles conseguiram o dobro. Que tal, obreiros? O dono do talento disse, eu quero o dobro. Foi assim? Está aqui meu talento. Negocie. Pela palavra que ele disse ao mau servo, que, repito, não tirou nada do talento,
mas devolveu o talento integralmente. Está aqui. Tu me deste o talento, estou te devolvendo. Não fiquei com nada dele. O que vai qualificar bom e mau servo é o tipo do conceito que o servo tem do seu senhor. Está aqui. Meu senhor me deu esses talentos e eu não vou me contentar em devolver apenas os juros, os rendimentos do talento. Até porque o mau servo diz, está aqui o teu talento. A reclamação do senhor daquele servo foi, tu não podias ter entregue o meu talento ao banqueiro? Pelo menos eu receberia os juros. Ora, o que vai qualificar o servo, bom e ruim, é o conceito que o servo tem do seu senhor. E pelo conceito que ele tem do seu senhor, e pelo tipo de dedicação ao seu senhor, vai qualificá-lo como tal. O mau servo diz, eu sabia que tu eras o quê? Um homem mau. Eu sabia que era o tipo de homem que pedes aquilo que não é devido a ti. Tu exiges dos teus servos mais do que ele pode dar. Esse era o conceito. Os obreiros estão entendendo ou não? Então, com quem nós vamos aprender a diferença entre o bom e o mau servo? Com o próprio Cristo. Abra sua Bíblia. Atos 3, uma palavra do apóstolo Pedro acerca de Jesus. 3, versículo de número 13. O servo bom, Jesus Cristo. 3, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, diz o quê? Santos obreiros do Senhor. 3:13, por favor. Não sei se alguém tem aí a versão que diz o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus. Pastor Roberto, o senhor pode ler aqui, meu pastor? Dê licença, eu lhe pedi isso. 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Cristo aqui, na visão de Pedro, está sendo apresentado como servo do seu próprio Pai. Diga comigo, Cristo apresentou-se como servo do seu próprio Pai. E é aqui que nós vamos aprender a diferença entre um bom servo e um mau servo, com o próprio Cristo. Ele, como filho, com absoluta consciência da sua condição de filho, quando humanizou-se, ele tomou a forma de Aí vamos ver agora a relação de Cristo não como filho, mas como servo do seu próprio Pai. É uma relação linda, sim ou não?
Deus Pai e ao mesmo tempo Senhor. Cristo Filho e ao mesmo tempo servo. Ora, o que Jesus disse dessa condição de servo em relação ao seu Pai? Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Evangelho de João 10, versículos 17 e 18. O que é que Cristo fala aí? O plano da redenção da humanidade estava no coração do Pai. Para que esse plano fosse executado, precisava de outro humano. Cristo, na esfera celestial, ele não era servo, porque na esfera celestial não existe submissão. Pai, Filho e Espírito Santo, não tem hierarquia. Não é o Filho e o Espírito Santo subordinado ao Pai, não. Não existe hierarquia entre eles. Não existe obediência. Cristo não aprendeu o que é ser obediente como servo ao seu Pai lá no céu, porque lá não tem. Quando Cristo se ofereceu para ser o executor do plano da redenção ao Pai, o Pai disse: eu entrego nas tuas mãos o meu projeto de restauração. Agora te dou autoridade, você decide como você vai exercê-lo. Eu não vou te impor nada. Oh, aleluia! Cristo colocou-se então na posição de servo. E quando ele podia, como filho de Deus, exigir coisas que o Pai atenderia, ele não atendeu porque ele estava na posição de servo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Mateus, no capítulo 26, uma palavra de Jesus. Capítulo 26 de Mateus, versículos 51, 52 e 53, bem forte, por favor. 26, 51, 52 e 53, leiam todos com muito vigor. E os 52, por favor. 54, eu digo. Filho e servo. Filho do Pai. Servo de Deus, o Senhor. Alguém vou te defender, puxou da espada, Jesus disse: guarda a tua espada. Mete a tua espada na bainha. Ou pensas tu, aleluia, que eu não poderia pedir ao meu Pai para mandar legiões de anjos? Se eu pedir, Ele manda, mas eu não vou pedir, porque agora eu sou servo. Eu vim para fazer a vontade dEle. Eu quero agradá-lo
Aleluia! Também lá no Getsemane. Lá no Getsemane, agonizando, a sudorese batendo, diz que até algumas gotas se transformaram em gotas de... O filho e o servo. Aleluia. Pai, filho, se é possível, passa de mim este cálice. Tu sempre me ouves. Tu és meu pai, eu sou teu filho. Mas o servo diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mas como eu disse, como servo, Cristo teve que aprender o que ele como filho não conhecia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 5. Capítulo 5 da carta aos Hebreus. 5. Capítulo 5. O que é que diz o versículo de número 5, obreiros do Senhor? Tudo bem, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tendo sido humanizado, por isso que hoje eu te gerei. Agora, como servo de Deus, Jesus teve que aprender o que ele não conhecia na esfera celestial. Essa submissão que eu passei para você ainda agora. Veja o que dizem os versículos 7 e 8. 7 e 8. Embora sendo filho, aprendeu. Ele, como filho, não precisava, na esfera, repito, na esfera celestial, de obediência. Mas agora, como servo de Deus, humano como eu e você, humano como eu, você e Epáfras, que muitas vezes, para satisfazer a vontade do seu Senhor, você tem que fazer além do que é comum. E além. É aquilo que você faz para Deus além do padrão. Evangelho de João, capítulo 4, rapidinho. Versículo de número 34. Servo bom, servo mau, Epáfras, amado conservo. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Leiam todos, por favor. Você pode reler, por favor?
Atente para um detalhe aí do texto. A minha comida é fazer. Ele não disse é cumprir. É fazer. Jesus disse, a minha comida é cumprir a vontade do meu Pai. Não, é fazer a vontade do meu Pai. Fazer. Em que contexto Jesus disse isto? Vocês sabem. Ele chegou em Samaria, junto ao poço, não é isso? Estava cansado e com sede e fome. Os seus discípulos foram à cidade fazer o quê? Comprar comida. Muito bem. Certamente, quando eles iam a caminho do mercado para comprar comida, quem vem no sentido contrário, a mulher? A mulher samaritana, como samaritana, estava acostumadíssima a ser rejeitada pelos judeus, sim ou não? Quem sabe, eu imagino, que eles, judeus, aquela qualidade de judeu, lá vem a samaritana com um cântaro. A mulher vinha aqui, eles, como judeu, tinha todos eles fazer o quê? Ela passar por aqui, eles virarem a cara para ela. Afinal, como judeu e samaritano, não se... Aí chega a mulher ao poço, está um judeu, um servo do pai, sentado. Jesus, dá-me de beber. Mas tu és judeu? Estás me pedindo algo? Sim, estou com sede, quero água. E lá vai ali por ali. Vocês sabem, ele terminou ganhando a mulher, não é? Ela se converteu ao evangelho. Aí chegam os discípulos. Mestre! A comida. Jesus, come, mestre. Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Servo. Ele não tinha aprendido pelo que sofreu? Não é o que Hebreus está dizendo? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Alguém trouxe uma comida. Alguém trouxe comida. Jesus disse, diga comigo, a minha comida é fazer. É fazer a vontade de meu Pai. Você será bom servo, amado, e eu também. Não é quando cumprimos um projeto de Deus para a nossa vida, é quando fazemos. Vai além do cumprir. Quem cumpre, apenas cumpre uma obrigação. Agora, quem faz... Eu recebi 5 talentos, mas não quero devolver nem 6, nem 7. Vou trabalhar para devolver outros 5 para o meu Senhor. Ele não me pediu, mas eu quero. Você pode glorificar a Deus por isso, amado. Já acabando. E eu acho que eu vou ficar devendo. Para que isto acontecesse, amados, o fenômeno espiritual que acabamos de escrever, Paulo diz o que acerca de Cristo passando por essa experiência. Na carta dele aos Filipenses, capítulo 2, aos Filipenses, capítulo 2, uma provocação do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo na palavra para mim e você nesta tarde. Capítulo 2, veja o que é que o apóstolo diz. Versículo de número 5.
Veja que descrição linda para servo e conservo. Tendo em vós, não é isso é um desafio permanente para mim e para você. Paulo nos diz: tenham um sentimento semelhante ao de Cristo, mas o mesmo. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele diz, eu acho lindo, diga comigo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como não vamos ter tempo, vou passar isso como dever de casa. Estude sobre o pecado da usurpação. Que é um pecado que tem acometido muitos servos e conservos. Pecado da usurpação que Jesus se livrou. Não teve por usurpação ser igual a quem? Na relação servo-conservo, o conservo é tão servo quanto. Porém, aquele outro servo tem mais responsabilidade do que ele. Agora, o que eu acho interessante é que o servo que ganhou 5 talentos, granjeou outro tanto, sim ou não? O outro, o que é que tem? Recebeu quanto? 2, né? E granjeou outro, mas o que recebeu umzinho ficou com mau sentimento. Meu senhor não merece não. E quando você chega, e para terminar, Paulo disse uma coisa na carta aos Romanos, no capítulo 10. Vou ficar devendo, viu? Romanos capítulo 10. Não sei se eu me lembrei desse versículo, 10 ou 11, que Paulo disse que fazia tudo para glorificar o seu ministério. Capítulo 11, versículo de número 13. 11, versículo 13. O que é que diz aí? 11, 13, por favor. 11, 13. Queridos, isso é um desafio que todos nós, como servos e conservos na obra de Deus, temos para vencer. Paulo diz: eu recebi o ministério do Senhor para pregar entre os gentios, porém, enquanto apóstolo dos gentios, tudo farei para glorificar o meu ministério. Não é só cumprir o ministério. Eu tenho recebido de Deus o ministério. Qual? O que é que tu estás fazendo pelo teu ministério? Como é que a igreja olha para ti como ministro? Já que não vai dar tempo de falar de Epáfras como fiel ministro. Como é que a igreja olha para ti como ministro do Senhor, dado à igreja? Porque o ministério é dado a ti para ele abençoar quem? A igreja. Isso não é tarefa do Espírito Santo, não, amado. É tarefa do ministro. Agora pesou, viu? Agora pesou. Eu não posso olhar, meu ministério é uma bênção. E a igreja diz o quê? Eu, como ministro, eu sou uma bênção, sim. E a igreja olhando para ti, porque o ministério é dado a ti para ser exercido em favor de quem? Quem tem que avaliar isso é a igreja.
Quem tem que dizer a Deus, Deus, eu te agradeço pelo meu pastor, pelo meu presbítero. Não é você dar graças a Deus pelo que você é. É a igreja dizer isso de você. Aí Paulo diz, o que eu faço e me esforço é para glorificar o meu ministério. Último texto, 1 Coríntios 4. Primeiros Coríntios 4, versículos 1 e 2. O que é que dizem os dois santos versículos? Olha só. Que os homens nos considerem o quê? Ministros de Cristo, como Epafrodito. Mas, como também o quê? Despenseiros. Ou seja, quem tem uma despensa. Não é dispensa, porque dispensa leva ao verbo dispensar. Aqui está falando de despensa, aquilo que a dona de casa tem em casa, e se ela é diligente dona de casa, ela não vai deixar a despensa vazia, podendo estar com o suprimento para a família, sim ou não? Qualquer dona de casa que deixa a despensa vazia na hora do almoço, eu não fui ao mercado comprar, se virem, ela vai ser taxada aqui de relaxada. Paulo disse, olha, os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro, ou seja, a dispensa que você, como ministro, tem que ter suprimento para que o povo a quem você serve, lá vem hoje a fulano de tal, hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter. Dispenseiro fiel é aquele que tem a dispensa cheia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amanhã, permitindo Deus, se o pastor Roberto tornar a me dar oportunidade, eu pretendo, com a graça de Deus, falar noutra qualidade de Epáfras. E já vou deixar no ar. Colossenses é o capítulo 4. Colossenses 4, que você vai ler, mas amanhã a gente, permitindo Deus, antes de sair correndo daqui para o aeroporto amanhã, eu pretendo meditar com vocês. Capítulo 4, versículos 12 e 13. O que é que dizem aí? O que é que Paulo diz sobre Epáfras? Versículo 13, todos. Se Deus permitir, amanhã meditaremos sobre Epáfras como fiel intercessor dos santos, que é uma qualidade espiritual tão linda e tão em falta nos dias atuais. Epáfras, fiel intercessor. Que Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.